Olá, meu nome é Patrícia Fumagalli, sou advogada no preventivo do Lucchese Advogados e hoje falaremos sobre penhor. O penhor consiste basicamente na transferência de um bem móvel pelo devedor ao credor com a finalidade de garantir o pagamento de uma dívida. Há várias espécies de penhor. Nós temos o penhor legal, rural, agrícola, pecuário, mercantil, industrial, de direitos, de títulos de crédito e de veículos. E eles se diferenciam entre si pelo objeto do penhor e pela obrigação principal que se pretende fazer cumprir. O penhor legal, como o nome sugere, não depende da vontade das partes. Ele ocorre mediante imposição da lei. Pode ocorrer, por exemplo, com os donos de pousada com relação às bagagens ou joias de seus consumidores sobre as despesas ou consumo que ali tiverem feito. Já o penhor rural se subdivide em dois tipos, o agrícola e o pecuário. No caso do penhor agrícola, o bem móvel dado em garantia abrange culturas ou bens de origem agrícola, como por exemplo colheitas pendentes ou máquinas agrícolas. Já no caso do penhor pecuário, o bem móvel dado em garantia são os animais que integram a atividade agrícola. O penhor industrial e mercantil recai sobre máquinas, sal e produtos industrializados, por exemplo. O penhor de direitos não recai sobre coisas. Como o próprio nome diz, recai sobre direitos. Pode recair, por exemplo, nas ações de sociedades anônimas. O penhor de título de crédito, ele recai sobre o próprio título de crédito, como por exemplo, uma nota promissória que serviu para pagamento futuro de um empréstimo bancário. Para finalizar os tipos de penhor, temos o penhor de veículos, onde o objeto de penhor são os veículos de qualquer espécie de condução ou transporte. No penhor, em regra, há a transferência da posse ao credor. Porém, há uma exceção quando falamos de penhor rural, industrial, mercantil e de veículos, onde quem ficará com a posse é o devedor, se responsabilizando pela guarda e conservação do bem enquanto a dívida não for paga. O penhor pode ser constituído por instrumento público ou particular. Contudo, para que tenha efeito e validade perante terceiros, deve, em regra geral, ser registrado no cartório de títulos e documentos ou no cartório de registro de imóveis da comarca onde estiverem situados os bens. E muita atenção quanto à nomenclatura. Sempre que houver a garantia de penhor, não dizemos que a coisa foi penhorada, e sim que ela foi empenhada. A penhora será objeto de um futuro vídeo sobre o tema. Por fim, o penhor ele se extingue de 4 formas: pelo pagamento da dívida, ou se o bem se deteriorar ou se perder, se o credor renunciar à garantia, ou se o credor toma, mediante autorização judicial, o bem dado para o pagamento de uma dívida. Lembrando que se a dívida foi paga, é preciso dar baixa no cartório em que o penhor foi registrado. Se você gostou desse conteúdo, fique ligado nas mídias do Lucchese Advogados para ficar por dentro de outros assuntos. E no caso de dúvidas ou sugestões, envie um e-mail para o endereço que está aparecendo aí na sua tela. Até a próxima!